Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero dividir um texto bíblico com você, uma passagem da Bíblia que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, sei que isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Esse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria, de fato, insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de ouvir por mim. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, e te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. E aqui é uma carta que Paulo escreve a Coríntios, e ele fala de uma experiência que ele diz onde foi arrebatado ao terceiro céu, e ele teve uma experiência de viver a glória de Deus, de ter tido a experiência de ver o que é o céu, o que é a grandeza de estar na presença de Deus e de ouvir palavras que são inexprimíveis, que não se pode declarar sobre a nossa boca. E aqui ele fala com uma certeza de que mesmo que ele tendo certeza que viveu isso, não sabendo se foi em corpo humano ou fora do corpo, que ele não poderia se gloriar disso, que ele não poderia se vangloriar disso, que ele não poderia trazer a glória de ter vivido isso para a vida dele, mas sim ele tem que dedicar toda essa glória a Jesus, ele tem que entregar essa glória toda a Deus, que nada do que ele passou, se não fosse permissão de Deus, então ele não poderia em momento algum falar assim, mesmo eu tendo certeza que eu vivi isso, toda a honra e toda a glória de tudo que eu vivi, eu tenho que dar a Deus. E aqui ele diz que, no versículo 6, que diz assim na parte B do versículo: Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E muitas vezes a gente esquece de entender que tudo que acontece na nossa vida de bom, tudo que de maravilhoso que acontece, todas as glórias, todas as vitórias que recebemos, não é por nossas próprias mãos, não é porque somos capazes, não é porque somos bons o suficiente, sim porque Deus, Ele é misericordioso, Ele nos abençoa com a graça da sua presença, com a graça da sua glória, e Ele nos dá vitórias aqui na terra. E a gente tem que entender que toda a honra e toda a glória sempre tem que ser dada a Ele. Que as pessoas têm que olhar para nós e não falar assim, nossa, ele é um cristão, ele é uma pessoa muito abençoada, olha as coisas que ele tem, olha os bens materiais que ele tem, olha as posses que ele possui. Não, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e temos que refletir a imagem de Deus, temos que refletir a semelhança de Cristo. Temos que refletir o amor de Jesus, temos que refletir a alegria, a bondade, a benignidade que é estar na presença de Jesus e ser servo dele, ser tido como filho de Deus. É o que ele quer dizer aqui nesse versículo. Que as pessoas sejam capazes de observar a minha vida e falar assim,
essa pessoa serve a Cristo, essa pessoa tem Cristo na vida dele, que as palavras que saem da minha boca reflitam o amor de Cristo, que as palavras que saem da minha boca, sem eu precisar falar que sou cristão, as pessoas vão identificar que eu sirvo a Cristo e que eu tenho um amor pela palavra de Jesus, um amor por viver a vida de Jesus aqui na terra, ser um imitador de Jesus, ser considerado a filho de Deus. E aqui no versículo 7 ele diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado o espinho na carne. E muitas vezes a gente esquece que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Às vezes aquele mal que existe dentro de nós, aquela coisa que a gente luta todos os dias para combater, é Jesus falando assim: olha, eu vou colocar algo na sua vida, eu vou colocar um espinho na sua carne, para que você se lembre de mim diariamente, para que a soberba não venha tomar conta da sua vida, para que você não acabe caindo em pecado, que você acabe trazendo a glória para si próprio e não para mim. Então, cada um sabe qual que é o espinho na carne que tem, e a gente tem que levar em consideração que Jesus permitiu que esse espinho na carne entrasse em nós, que ele nos ferisse, que ele nos tirasse ali um pouquinho daquela soberba, daquela grandeza de acharmos, sou bom o suficiente. Não, Deus me ama, Deus está comigo, olha as coisas que eu tenho, olha tudo de bom que acontece na minha vida. E muitas vezes esse espinho na carne, ele vem nos tocar, ele vem nos ferir, ele vem nos trazer aquela dor, para lembrarmos de que temos que pedir misericórdia para Cristo, para que ele venha estar conosco o tempo todo, para que ele nos dê condição de vencer a dor desse espinho na carne. Porque aqui no versículo 8 diz assim: por 3 vezes roguei ao Senhor que me renove, que removesse de mim esse espinho da carne. E quantas vezes a gente ora a Deus, a gente pede para Jesus: tire isso de mim. E Jesus fala: eu vou deixar isso aí dentro de você, para enquanto você estiver me buscando, enquanto você estiver me servindo, enquanto você estiver ali debaixo da minha graça, esse espinho não vai te incomodar. Mas todas as vezes que você achar que é bom o suficiente, ou que você se esquecer dos meus mandamentos, esse espinho vai penetrar na sua carne e você vai se lembrar que você tem que implorar, que você tem que me adorar, que você tem que pedir para mim misericórdia sobre a sua vida, porque em qualquer momento eu tenho condição, eu sou Deus que posso tocar em você e te ferir, porém eu também sou Deus que pode tocar em você e posso te curar. E aqui no versículo 9, para encerrar, que diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta e é suficiente. Então, às vezes você tem que parar e pensar que, independente da situação que você esteja, da dor que você esteja passando, às vezes uma enfermidade que está sobre você, a graça de Cristo nos é suficiente. Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, você começa a questionar a Deus, ou você não enxerga Deus na sua vida. Só que nessa hora Jesus vem com esse versículo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, às vezes, quando você acha que você está forte, quando você acha que já é o suficiente, que você pode todas as coisas, Jesus, ele vai tocar na sua carne, ele vai perfurar com esse espinho na sua carne para te tornar fraco, porque todas as vezes que você se sente fraco, você clama mais a Deus, você busca mais a Deus e você pede forças a Deus. E nessa hora onde ele fala assim, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a minha fraqueza, ela traz perante Jesus uma força de buscar a Ele, uma força de não desistir, uma força de estar ali o tempo todo clamando, exaltando, adorando e buscando a presença dele na minha vida. Por somente a presença de Cristo em nossas vidas é o que nos vai trazer força, é o que nos vai trazer essa graça que ele diz aqui, que o poder de Cristo deve repousar sobre nós. E se o poder de Cristo está repousando sobre nós, é onde a gente tem que lembrar daquela palavra onde ele diz: descansa em mim, que eu consigo fazer tudo o que as suas mãos não conseguem fazer por si próprio. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela venha edificar a sua vida, que ela venha fazer sentido para a sua vida. E se você gostou dessa palavra, curte o vídeo, comenta, compartilha ele, manda para alguém que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Jesus, que precisa às vezes entender que quando ela está se sentindo fraco, é nessa hora que o poder de Cristo, a graça de Cristo,
é sobre a vida dessa pessoa e é ela que basta para essa pessoa e vai fazer ela entender que ela está forte perante a presença de Jesus. E fica com a graça e a paz de Cristo na sua vida.